Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus então nos ensina hoje. Deus é um Deus de justiça, e o salmo que é colocado entre a primeira e a segunda leitura vai falar exatamente isso, que o Senhor é bom, é clemente, é perdão. Ele escuta a prece daqueles que o invocam. Além disso, além de ser clemente e fiel, sois paciência. Deus tem paciência conosco. E aí o salmo termina fazendo a seguinte oração: tende pena e olhai para mim. Tende pena e olhai para mim. Uma oração de invocação para que esse Deus, olhando para a nossa fraqueza, nos dê as condições necessárias para bem servi-lo, conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E assim a nossa vida, a nossa história adquire um sentido que não é só humano, mas um sentido que vem de Deus. Hoje nós, logo cedo, ficamos tristes com a notícia da morte por Covid-19 do Dom Henrique Soares da Costa, um jovem bispo titular de Palmares, da Diocese de Palmares, de 57 anos. Muito jovem, foi feito bispo muito cedo, 57 anos, tinha a vida inteira ainda pela frente. Um bispo fica à frente da sua diocese até os 75 anos. No dia 4 de julho, ele foi internado com sintomas da Covid-19 e precisou ser entubado, foi se complicando e faleceu. Há pouco tempo, pouco antes de ser internado, no começo do mês de julho, final de junho, ele fez um pequeno vídeo onde ele fala da passagem para a eternidade. Porque não se vê Deus suficientemente nas coisas. Por exemplo, quando se diz a morte, eu escutei tanto nessa pandemia, a morte é uma tragédia, cada morte é uma tragédia. A morte nunca foi tragédia para quem crê. A morte faz parte da vida. A morte entristece, a gente podendo evitar a morte a gente evita, mas chegando a hora e o Senhor nos chamando, a morte nunca foi a tragédia. A morte é caminho para a vida. Santa Teresinha dizia, eu não morro, entro na vida. São Francisco chamava a morte de irmã. Veja, São Paulo dizia que para ele morrer era partir para estar com Cristo. E a morte de Nossa Senhora foi tão bonita que a gente nem chama de morte, chama de dormição. Se a gente calasse mais o coração, como diz o Salmo de hoje à noite que a igreja reza. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Veja, muitos há que se perguntam quem nos dá a felicidade. Sobre nós, Senhor, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Essa é a atitude do cristão. Esta foi a atitude da Virgem Maria. Parece que já previa que seria uma das vítimas dessa pandemia, para a qual muitas pessoas não estão dando muita atenção, mas se nós não tomarmos as devidas precauções, podem ter certeza, nós já chegamos a 80 mil mortos. Chegaremos a mais de 180 mil até o mês de novembro. É preciso tomar cuidado. A morte do jovem bispo vem também nos alertar que não é brincadeira. Tem gente que acha que a Covid é como se fosse uma nuvem de gafanhoto que passa e depois vai embora e não volta mais. Não é assim. Não é assim que funciona. É preciso tomar cuidado. Exagerar até um pouco nos cuidados para que a gente possa evitar que esse número se alastre. Uma pessoa infectada pode infectar 4. Então não é só, eu não tenho medo, eu não estou nem aí. Não, eu estou aí sim, porque tem gente em volta de mim. Receber a notícia da morte do
Dom Henrique, um bispo que deu muita força para o Terço dos Homens. Eu tenho certeza que os homens do Terço dos Homens estão pedindo a Deus que o acolha em sua casa.